Item número: SCP-500. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção: SCP-500 deve ser guardado em um lugar frio e seco longe de luzes brilhantes. SCP-500 só pode ser acessado por funcionários com nível 4 de segurança para prevenir mau uso. Descrição: SCP-500 é uma pequena lata de plástico que ao momento da escrita desse artigo contém 47 pílulas vermelhas. Uma pílula, quando ingerida, cura efetivamente o sujeito de todas as suas doenças em um período de 2 horas, o tempo exato dependendo da severidade e quantidade das condições do sujeito. Mesmo com esforço extenso, todas as tentativas de sintetizar mais do que é pensado como o ingrediente ativo das pílulas não foi bem sucedido. Nota do Dr. Klein: funcionários SCP abaixo do nível 3 estão banidos de mexer com SCP-500. Isso não é para ser usado para curar uma ressaca. Pegue AIDS e então peça permissão. Pedido 500.1774, K. Dr. 500.0022, pediu uma pílula de SCP-500 para testar com SCP-038. Pedido foi aprovado. Pedido 500.1862, B. Dr. Gears pediu uma pílula de SCP-500 para testar em SCP-914. Pedido foi aprovado. Pedido 500.2354, F. Dr. pediu uma pílula de SCP-500 para testar com SCP-253. Pedido negado. Pedido 500.5667, E. Dr. Gibbons pediu 2 pílulas de SCP-500 para seu kit médico pessoal. Pedido negado. Adendo 500-1. 2 pílulas foram autorizadas para serem usadas com SCP-008. Como resultado da condução de uma série de testes em sujeitos classe D infectados com SCP-008, parece que até nos estágios mais avançados da doença uma pílula inteira vai causar recuperação completa. Número de pílulas é 57 no momento da escrita. Dr. 500.0021, D. Adendo 500-2. Uma pílula foi autorizada para ser usada com SCP-409. SCP-500 foi testado no sujeito 409-D5 que foi exposto aos efeitos de SCP-409. A recuperação completa realizada. Ver adendo 409-1. Número de pílulas é 56 no momento da escrita. Dr. 500.0021, D. Adendo 500-4. Pedido 500.1774, K. Aprovado. 5 pílulas foram usadas em experimento com SCP-038. Foi determinado que SCP-038 é capaz de duplicar SCP-500. Entretanto, o sucesso das pílulas duplicadas é limitado. As pílulas duplicadas só são efetivas em curar o sujeito 30% das vezes, com a chance de cura bem-sucedida diminuindo quando o tempo desde a clonagem aumenta. Em 60% dos casos onde a infecção é permanente, sintomas da infecção continuam mas a infecção subsequente é neutralizada. Dosagem repetida de pílulas clonadas de SCP-038 é recomendada para todos funcionários sofrendo de condições incuráveis, já que o suprimento de SCP-500 continua extremamente limitado. Todas as 5 amostras de SCP-500 foram devolvidas. Número de pílulas é 56 no momento da escrita. Adendo 500-5. Durante experimentos com SCP-038, uma pílula foi roubada pelo funcionário D para, de acordo com ele, curar uma ressaca. Controle mais restrito das amostras de SCP-500 dadas para outros projetos é sugerido. Funcionário D foi terminado. Número de pílulas é 55 no momento da escrita. Adendo 500-6. Uma pílula foi usada com SCP-231-4, número de pílulas é 54 no momento da escrita. Adendo 500-7. Uma pílula foi usada para o experimento 447-A. Número de pílulas é 53 no momento da escrita. Adendo 500-8. Uma pílula foi usada com SCP-208. Número de pílulas é 52 no momento da escrita.
Adendo 509. Pedido 500.862-B foi aprovado. Uma pílula de SCP-500 foi colocada com SCP-914 na configuração BOM, resultando no objeto classificado como SCP-427. Número de pílulas é 51 no momento da escrita. Adendo 510. 5 pílulas foram tomadas para o projeto Olimpia, mesmo que apenas 2 tenham sido usadas. As outras 3 serão devolvidas em breve. Após a devolução, o número de pílulas será 49. Adendo 511. 2 pílulas foram usadas para o experimento 217. Número de pílulas é 47 no momento da escrita. Adendo 512. Pedidos de SCP-500 investigados sobre compulsão mental levando à fixação obsessiva foram negados por trivialidade.